Este programa é livre para todos os públicos. Olá, e no Olhar Independente de hoje a gente vai falar um pouco de uma cidade com ares marítimos que há 10 anos é palco, é cenário para o Festival Internacional de Cinema de Bahia Formosa. E quem conversa conosco aqui sobre esse evento é Rômulo Scaff. Rômulo, seja muito bem-vindo ao Olhar Independente. Obrigado por estar aqui com vocês, obrigado a todo mundo que está assistindo a gente aqui. E aí, Rômulo, 10 anos do Festival Internacional de Cinema, já tem muita história, né? Você já está há bastante tempo acompanhando o festival, na verdade desde a 3ª edição, né? Quando você participou como concorrente e foi contemplado, né? Sua equipe foi contemplada e a partir de então você se integrou à equipe do festival, né? Foi um longo prazo. Primeiro que eu costumo dizer que o festival é da Bahia a mais formosa, né? Porque assim, realmente, primeiro que a praia é paradisíaca. Então, já vale a pena ir para a Bahia Formosa, por si só já vale a pena ir para a Bahia Formosa. E unir o audiovisual ali é dar oportunidade para a Bahia Formosa de se integrar culturalmente ao estado também. Né? Um estado que, historicamente, acontece muita coisa numa praia próxima, que é Pipa, mas muito pouca coisa ia para a Bahia Formosa. Então, de repente, começou a crescer todo esse movimento do festival. E hoje a cidade abraçou o festival. Né? Ano passado, a gente tem as imagens do ano passado, mais de 1.000 pessoas cada dia, foi realmente a cidade dentro do festival. Rômulo, e como são 10 anos, vamos ter um pouquinho traçar um pouco do panorama desses 10 anos, né? Começou com uma amostra de um filme polonês, até virar um grande festival como é hoje. Fala um pouquinho dessa história. No primeiro foi essa amostra, tinha um festival gastronômico, que ainda tem, né? Só que hoje é em outra data. Aí fizeram uma amostra de um filme polonês junto com esse festival gastronômico. Aí na 2ª edição já conseguiram fechar parceria com a Polônia. Aí o vencedor da 2ª edição foi para a Polônia. Que é o grande prêmio, né? O grande prêmio do festival. O vencedor, ele tem tudo pago, a viagem paga para acompanhar um dos maiores festivais de cinema independente da Europa, o maior da Europa, não é isso? De cinema independente? De cinema independente, acho que sim. É um festival que do seu lado vai ter Costas Gravas, vai ter Peter Greenaway, Roman Polanski, os que já participaram, né? Sim. Realmente, sim, são pessoas que você olha e fala, uau, o que eu estou fazendo aqui? E aí o terceiro foi o que a gente ganhou. Né? E a partir dessa edição, ele começou os filmes eram filmes de um minuto, né? A partir dessa edição começa a ser a mostra principal de 1 minuto. De 1 minuto. Por quê? Porque a gente precisava, de alguma maneira, dar uma cara para o festival. E aí a gente percebeu que o formato de 1 minuto é um formato inclusivo. É um formato que qualquer pessoa pode realizar, não requer grandes experiências. Né? A gente entende que já existem festivais no estado, festivais para cineastas de renome, festival para quem já produz muita coisa, que já tem grandes conhecimentos, mas não tinha um festival de entrada. Um festival que o cara ainda não tem tanta experiência, às vezes, ele quer experimentar uma coisa diferente e 1 minuto é um formato que te possibilita você experimentar. E é interessante que é uma oportunidade para realizadores iniciantes e que, se ele for contemplado, ele vai ter uma baita experiência com grandes realizadores, Aí né? Eu acho mais fantástico ainda. Por exemplo, aí a gente continuou a história. Aí teve o 4º, acho que no 5º ou no 6º, agora eu acho que não me falha a memória, eu acho que foi no 5º. A gente teve a primeira parceria com o IFRN, que um aluno do IFRN fez um filme e aí ganhou o concurso do IFRN e também pôde ir. E a partir daí a gente percebeu o quanto que o festival da Polônia muda a vida das pessoas. Muda no sentido de, poxa, realmente é isso que eu quero fazer da vida e trabalhar com isso. Você é o exemplo disso. Eu sou o exemplo disso. Minha primeira formação é em telecomunicação. Depois eu fui fazer cinema, depois eu fui fazer história, mas a minha primeira formação é em telecomunicação. E hoje eu trabalho no mundo do audiovisual. E outras pessoas também, assim. A gente vê ao longo desse tempo algumas pessoas que já estavam afastadas do audiovisual, por exemplo, o Marcelo Boinain, um grande fotógrafo com uma carreira gigantesca, mas desde os anos 90 ele não fazia mais filme. E aí o 1 minuto despertou ele para que ele possa voltar e fez o documentário, já fez mais coisa. A gente tem grupos hoje que ganharam o festival, foram para a Polônia, e aí você vê eles se consolidando como grupo audiovisual. Né? Então, assim, a gente vê que o próprio vencedor do ano passado, o Luiz, foi para a Polônia e fez um outro filme lá. Né? Então, que a gente exibiu aqui no Olhar. Este filme é sobre uma viagem.
Cracóvia. Há 12 anos, a cidade medieval, no sul da Polônia, é palco de um dos principais festivais de cinema independente da Europa. Durante 10 dias, o off-câmera reúne público e realizadores do mundo inteiro em uma verdadeira celebração de imagens e sons. O festival está em todos os lugares, misturado à paisagem. Invade as praças, segue o fluxo do rio. Reúne e desperta. Em abril de 2019, o off-câmera invadiu também a trajetória de 2 brasileiros, Sandra, minha professora de documentário, e eu. Welcome to Krakow. Um exercício de aula virou filme e foi premiado no Festival de Bahia Formosa. Luiz Henrique Gellen foi o grande ganhador da mostra Filme de 1 Minuto na temática Mulheres. Eu queria agradecer muito ao festival e na verdade esse é um curta. E o prêmio muito A nagroda me levou a Cracóvia. zabrała mnie do Krakowa. Então a gente percebe que a gente conseguiu realmente ser um festival de entrada, um festival que a gente vê alguns filmes muito limitados tecnicamente ainda lá aqui no Festival de Bahia Formosa, mas a importância de estar sendo exibido ali e a importância de algumas pessoas estarem pela primeira vez exibindo um filme numa tela grande, né, eu acho que eu vejo a importância gigantesca do Festival de Bahia Formosa nisso. E a participação da comunidade, como é que Cada vez passou a maior. se dar? A gente tentou diversas maneiras integrar a comunidade, até colocar a comunidade dentro do festival de verdade. Então hoje a gente tem lá, todo ano a gente faz oficinas de voluntariado. A gente precisa entender que voluntariado não significa gratuidade, né? Ou seja, as pessoas recebem para estar ali. Mas uma oficina de voluntariado, hoje a procura por essa oficina é grande, as pessoas querem participar do festival. A gente começou, acho que desde o 6º festival, a colocar o rosto das pessoas de Bahia Formosa no festival de fotografias. Sim, tem né? exposição Tem fotográfica. exposição fotográfica. E esse ano a gente está dando um passo a mais ainda. A gente vai, através de uma oficina de fotografia, fazer com que eles tirem foto de Bahia Formosa e a gente vai montar uma curadoria para selecionar as fotos que eles vão montar para ser exibido nessa mostra fotográfica. Muito bacana. Ano passado a mostra fotográfica foi assim, né? O tema do ano passado também foi especial demais. E aí essa integração, a gente tem o teatro lá da cidade de Bahia Formosa, que hoje eles produzem para o Festival de Bahia Formosa uma peça de teatro. Então, por exemplo, esse ano eles não sabiam nem o que produzir, a gente está orientando eles, montando a peça deles, o que eles têm que fazer, como eles têm que fazer, e fazer com que cada vez, hoje é um festival esperado por Bahia Formosa. O que começou só como mostrar um filme, hoje é um festival que Bahia Formosa espera já. Todo ano. E já teve moradores que escreveu o filme? Já teve
que eu me lembro assim, rápido, uns 5, 6 moradores que já fizeram o filme lá e colocaram para exibir. E ao longo desses anos, tem aumentado o número de inscritos? Qual é a Todo média? ano. Você tem uma noção? A gente tem nos últimos 9 anos mais de 500 filmes de 1 minuto exibidos. Sim. Né? Se a gente colocar o terceiro festival, que foi o que eu participei, teve, acho que foram 16 filmes. E hoje a gente já tem mais de 500 filmes dos últimos 9 anos. Sim, ao longo desse período A gente todo. foi crescendo a quantidade. A gente teve só de filmes potiguares, né, da Mostra Potiguar, a gente já teve mais de 80 filmes exibidos, né, de realizadores profissionais do Rio Grande do Norte. E ano passado que foi pela primeira vez a Mostra Pérolas do RN, que foi Sim. até o pessoal de Caicó que ganhou. Certo, que é outra mostra Que é uma outra paralela. mostra paralela, que a gente acabou de também ter a confirmação de 2 prêmios. Um prêmio que vai ser uma viagem nacional para onde a pessoa escolher, menos Fernando de Noronha e Jericoacoara. E o prêmio do primeiro lugar e o prêmio do segundo lugar, que vai ser um passeio de buggy nas zonas de Genipabu, que eu descobri que a maioria dos potiguares não foram para Genipabu ainda. Pois é. Genipabu é uma coisa para turista, não é uma coisa para aqui. Então acho que o pessoal daqui também precisa Tem conhecer. muita coisa nessa cidade que é para turista, né? Como a maioria das cidades turísticas são assim. Mas, Rômulo, já que a gente está fazendo essa parte histórica, traçando esse panorama, vamos fazer o seguinte, eu vou convidar os telespectadores para assistir um pouco dos curtas vencedores, certo? Ao longo dessa trajetória, e a gente volta para continuar a conversar sobre essa edição desse ano, que o pessoal está ansioso para saber mais sobre o tema e os detalhes da premiação, ok? Então, com vocês aí um pouquinho do que foram os vencedores ao longo desses 9 anos do Festival Internacional de Cinema de Bahia Formosa. Brasil. Brasileiros. Temos fome de justiça, de dinheiro, de trabalho, de sossego. Vivemos atrasados, por isso, muitas vezes, passamos do ponto. Com a gente é preto no branco, branco no preto. E dentro de um, há um pouco do outro. De diferença, temos um prato cheio, uma mistura louca que fez de vários um só. Nessa mesa universal, somos destaque. Sem divisões e restrições, a miscigenação é o sabor da nação. A diversidade é o que alimenta a minha identidade. Em mim cabem tantos que não existe singular. Já não sou, mas sim somos brasileiros.
Meu Caicó do Poço de Santana e do Cruzeiro São Sebastião, palco de tanta fé e devoção de uma gente forte, soberana. De antigas festas no Clube Cabana, da boemia em Zeca Barrão, do carnaval no Bloco do Magão, aonde todo seridó se irmana. Da Catedral da Santa do Rosário, suas igrejas, praças, seu cenário, já me envolveram com sua magia, de tanta gente a respirar cultura. Do cordelista à luta com bravura, tudo em você me inspira poesia. A promessa de terra e paz os trouxe até aqui, e da terra descenderam. A história dela começa em 1959, a primeira entre os três. De pequena, fugia para catar uvas e sonhava em ser professora. Mas era mulher, e a família lhe destinava à maternidade. Casou com o único homem que conheceu, o moço da Kombi. Em 4 anos, teve seus 2 primeiros alunos. Em outros tantos anos, viveu um fim e um recomeço. Decidiu olhar para si mesma e foi estudar. Aprendeu a reaprender e a ensinar, e com a liberdade, a paz que o passado buscava. Seu nome é Elisa. Ela é professora. O remo no Rio Grande do Norte, ele nasceu em 1915. Existem episódios muito interessantes na história do esporte nacional, como, por exemplo, o Raid Natal Rio de Janeiro, que foi acompanhado pela BBC de Londres, que considerou na época como sendo o maior feito náutico do mundo. Foram 90 dias de remada no mar. O mar, ele tira todos esses problemas. Tentei ser mais próximo de Deus, da natureza, e sentir que tudo aquilo e eu somos uma coisa só. A sensação de liberdade. Como se existisse só eu e o rio ali naquele momento. Mas pretendo praticar o esporte até o último dia da minha vida. Na verdade, eu não me veria sem o remo na minha vida. Eu acho que o mundo acabaria para mim. O remo para mim é tudo. Eu me chamo Antônio. Me chamava Antônio. O mar que me criou foi o mar que me matou. Seria ele um assassino ou um salvador? O mar, que um dia me ajudou, me levou para suas profundezas. E ele agora, como único sobrevivente, se tornou o protagonista dessa história que foi a minha vida. E vocês conferiram um pouco dos vencedores, né, ao longo desses anos do Festival Internacional de Cinema de Bahia Formosa. Quem está interessado em escrever seu curta vai prestar mais atenção agora nas dicas e nos conselhos do Rômulo, como os detalhes, né, da edição desse ano, mas também já tem uma inspiração aí com um pouco dos que já ganharam, né? Já dá para ter uma noção um pouco do perfil do festival. E aí, Rômulo, para esse ano, bons ventos? Bons ventos, vamos levar bons ventos para a Bahia Formosa esse ano. Assim, a ideia é que a gente entende que o festival, ele precisa também ter um caráter social. Sim. Né? Então, a escolha do tema, ela precisa ter uma importância significativa para a comunidade local e acho que para o audiovisual de uma maneira geral também. Foi assim, por exemplo, eu assumi a coordenação do festival em 2016, que a gente foi Sou Brasileiro, que era uma época de eleição meio conturbada e tal, beleza. Em 2018 a gente fez o tema
pescador. Sim. O que a gente entendeu? A gente entendeu que a gente estava em Baía Formosa, que a gente precisava falar também do pessoal de Baía Formosa. Voltar mais o olhar para as pessoas de lá. E aí, quando a gente efetivamente começa a trabalhar no festival, a gente assume esse tema pescador, levando Baía Formosa de uma maneira mais próxima deles. E que foi um sucesso gigantesco, porque o pessoal se viu. Baía Formosa ainda é uma cidade de pescadores, né? Então, de repente, o pessoal começou a ver filme e começou a associar a vida deles àqueles filmes, né? Ano passado, a gente teve um tema que eu acho extremamente importante falar, que é mulheres, né? O protagonismo feminino, né, o quanto que a mulher precisa ser vista, ser mostrada, mas também ser empoderada, também ser colocada na posição de protagonista, né? Então a gente teve o tema mulheres, e que também, de novo, foi um grande sucesso para a cidade de Baía Formosa. E esse ano a gente, vendo a situação do Brasil de uma maneira geral, muita intolerância para todos os lados, a questão política novamente pesando muito forte, a gente falou, gente, a gente precisa mostrar que tudo bem, tem essa parte que as pessoas não estão se concordando, mas precisa existir também um outro lado, um lado mais leve da vida, né? E aí vamos pensar o que a gente pode levar, que mensagem que a gente pode levar para que as pessoas tomem conta da sua própria situação, mas que elas possam também contribuir com a sociedade. Então vamos falar de bons ventos, né? Ou seja, como agir com os bons ventos, o que procurar nesses bons ventos para a Baía Formosa, né? Aí dentro disso, claro, que a gente está pensando na mostra fotográfica de Baía Formosa, que são os bons ventos no olhar de Baía Formosa, né? Como é que funciona, Rômulo, a mostra fotográfica de lá? Essa edição, as fotos vão ser da oficina, mas geralmente era um fotógrafo convidado? Na verdade, não era convidado, não. Era um fotógrafo que fazia parte da coordenação do festival. Sim, era da equipe do festival e ele fazia as fotos. Era o Forte que tem curso fora do Brasil e tal. Sim. Mas aí, esse ano, a gente vai fazer uma oficina de fotografia lá em Baía Formosa, com os moradores de Baía Formosa, e aí vão sair diversas fotos, e que a gente está montando uma curadoria. Sim, para selecionar as fotos. Então, as fotos desse ano vão ser das pessoas de lá, feitas por eles. Isso. Muito bom. Né? E essa oficina vai tanto educar o olhar fotográfico, para que a pessoa vá no enquadramento, no ângulo que ele quer para tirar foto, como também vai pensar em abertura de câmera, vai pensar em alguns outros elementos que você possa melhorar uma fotografia. Mas a ideia é que seja no olhar do pessoal de lá. Sim, sim. Né, vamos fazer o pessoal de Baía Formosa mostrar o olhar deles para o mundo. E aí eu estou acreditando que vai vir muita foto bonita. Com certeza, vai ser bacana. E aí o festival vem com o tema Bons Ventos, na mostra principal, a mostra de 1 minuto, que eu sempre costumo dizer o seguinte, olha, na pior das hipóteses, você vai ter um filme exibido numa tela de 10 metros, numa praia, para dizer que isso por si só já vale muito. Né? A gente sabe que a gente não tem muitos festivais com essa abertura para o iniciante. Além disso, se você se planejar melhor e fizer um filme legal, a chance de você ficar entre os 10 primeiros é muito grande. E ficando entre os seus 10 primeiros, você vai ter um filme sendo exibido no festival internacional. Todos os 10 primeiros, eles são exibidos lá na Polônia, São exibidos na Polônia. O que já é também uma coisa muito interessante. Então, assim, você fez um filme que foi exibido em Baía Formosa e foi exibido do outro lado do Atlântico. Sim. E se você for o vencedor desse festival, dessa mostra de 1 minuto, você vai junto com o seu filme. Né? Então, assim, aí... Uma experiência incrível, né? Eu acho que transformadora mesmo. Eu acho que seja um divisor de águas para quem foi. Né? Mas acho que esse é o grande legado do FINC. A gente tem outras mostras, por exemplo, a gente tem a Pérolas do RN, que você faz um filme sobre algum lugar bonito do Rio Grande do Norte que você queira mostrar. A gente está fechando, sobre essa mostra, a gente já fechou a parceria que vai dar uma premiação de uma viagem nacional, uma passagem aérea. No caso, a Pérolas do RN, a locação tem que ser no estado, a temática tem que ser daqui, né? Algum lugar que seja bonito, diferente, aqui no Rio Grande do Norte, que você queira filmar 1 minuto, e aí, primeiro lugar... E é de 1 minuto também, a Pérolas? O filme vencedor é exibido na Polônia também. E a gente está fechando uma parceria agora com a Secretaria de Turismo para poder exibir no próprio site da Secretaria de Turismo. Sim. Né? E ainda tem a Mostra Potiguar, que aí são filmes realizados no Rio Grande do Norte, para o pessoal que já tem experiência, que já tem todo esse profissionalismo que a gente exibe lá em Baía Formosa. Então, essas 3 mostras já estão garantidas esse ano. Ok, Romulo, a gente está quase encerrando aqui o nosso programa. E qual é a mensagem que você deixa para quem está interessado em participar, quem está pensando em produzir o filme? Pense numa mensagem positiva, pense nos bons ventos, sem ser positivista.
mas pensar numa mensagem positiva, pensa num olhar de um mundo melhor. Eu acho que é isso que a gente precisa, daqui para frente, começar a educar o nosso olhar, procurando caminhos mais bonitos para a gente viver. Ok, muito obrigada pela participação. A gente deseja muito sucesso aí para a 10ª edição, né, do Festival Internacional de Cinema de Bahia Formosa. A gente pretende também mostrar aqui depois o resultado, né, com a cobertura do festival. Até porque vocês já são história do festival. Já tem uma parceria, né? Já há 3 anos que a gente também acompanha e é muito importante também mostrar um pouco e ter esse espaço aqui para o realizador independente, né? Desejo muito sucesso aí para quem está pensando em fazer seu filme, inscrever no festival. Desejo boa sorte também. E o Olhar Independente de hoje fica por aqui. E eu espero você na próxima semana com mais produção audiovisual. Não esquece de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram ou Facebook, Olhar Independente TVU. Tchau, tchau!